aí, gurizada, tudo bom? Ricardo, História, aula D. A gente vai começar a Idade Moderna. Acabou a Idade Média, né? Então, olha só, a gente vai dar uma introduzida na Idade Moderna. Como assim uma introduzida na Idade Média? Moderna? Porque eu fiz o mesmo na Idade Média. Lembra que eu trouxe para vocês algumas imagens, alguma coisa que está na memória das pessoas, assim, e a gente não sabe nem de onde é que veio, uma espécie de memória coletiva, que a gente não tem noção de onde é que veio as coisas, mas a gente sabe o que é rei, castelo, essa questão toda? Pois é, resolvi fazer a mesma coisa que a Idade Moderna. Olha só. Primeiro vou localizar para vocês, tá? A antiga, eu já contei para vocês que a antiga, medieval e moderna, esses três nomes vieram justamente desses caras aqui, dos criadores da Idade Moderna. Eles se achavam muito modernos, olha só. A gente está vivendo uma época muito louca, velho. Isso aqui precisa ser diferenciado, porque os caras que estavam lá no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, pô, aqueles caras eram muito antigos. E o que veio depois, aquilo era um horror, Idade das Trevas, obscurantismo. Pô, nós somos modernos, então vamos dividir essa história aí. Brincadeira, mas foi mais ou menos assim. Eles dividiram a história antiga, a medieval, né, que está no meio, né, a média, e se achavam muito modernos. Depois vemos nós e colocamos aqui a Idade Contemporânea, né, nós vivemos na história contemporânea, né, da Revolução Francesa para cá. Então, olha só. Botei lá, 1453, a tomada de Constantinopla pelos turcos. Aqui acabou a Idade Média, né? Era a cidade mais importante da Idade Média, a maior cidade da Europa medieval, né? Ela foi tomada já nesse momento que ela já não era tão importante, mas é um marco que se utilizou para dar o início da Idade Moderna. E 14 de julho, né, de 1789 foi a tomada da Bastilha pelo povo, né? Eles destruíram essa fortaleza que ficava em Paris. E a Revolução Francesa é um marco final da Idade Moderna, tá? Marcaram lá 300 anos, né? Comparado ao período anterior que foi bastante. Trouxe uma imagem para vocês. Essa imagem aqui, a minha intenção de trazer essa imagem é representar as grandes navegações. O momento que a Europa Ocidental, ela avança mares e oceanos, né, pelo mundo. Então aqui, no caso, são os portugueses, né? É uma pintura conhecida, né? Deve estar em vários livros de história, né? O Desembarque de Cabral, né? É uma pintura até recente, não é lá, claro, não é uma foto, não é um instantâneo do momento, mas é o que esse cara aqui, Oscar Pereira da Silva, achou que representaria bem a chegada de Cabral. Então gostei dessa imagem, porque ela pegou, aqui tem umas caravelas, aqui um barquinho maior, talvez seja um galeão, né? Não sei, mas enfim, tem lá as suas caravelas, que eram os barcos nas quais chegou Cabral e sua equipe, né? Para tomar posse do Brasil. Então os indígenas ali, um pouco espantados, né? Bom, enfim, essa é a visão desse pintor, tá? Mas as navegações, tá? As navegações, volta aqui. Aí, não foge. Isso aqui todo mundo conhece, né? Gurizada adora, daí tem filme, caramba, né? Sobre os piratas, pirataria. Tinha aquela outra imagem também que eu quase trouxe do Seu Madruga, que é assim, representando o perigo, né? Quando ele fala nesse episódio aqui do Chaves, e faz isso aqui, e perigo, e escreve, que bate no quadro. Por que ele faz isso aqui? Porque representa esses ossos e a caveira, né? De pirata, perigo, né? Pirataria, isso era perigoso, as pessoas tinham medo, se falava muito disso. No Rio de Janeiro, todas as fortalezas que tem, pessoal que mora no Rio, de um lado no Rio de Janeiro e do outro lado em Niterói, tem umas 7 fortalezas e que lutavam contra a invasão dos piratas, franceses principalmente, né? Então, bandeira pirata, lembra a Idade Moderna, muito. Olha aqui, ó, esse cara aqui, olha só, de repente vão falar mal, porque usa um tamanco, porque usa um perucão alto, uma roupinha, mãozinha na cintura, blá blá blá. Mas é o seguinte, moda, se existe moda no mundo, se alguém criou isso aqui, antes de qualquer pessoa no mundo, olha, tá, tudo bem. No Egito talvez houvesse alguma coisa também nesse sentido, não sou especialista no assunto. Mas esse cara que dá novos ares para essa questão, ele cria todo um aparato de etiqueta. Esse cara vai criar etiqueta, esse cara vai criar moda. Ele é Luís XIV, tá aqui, ó. É o rei que disse que o Estado é ele. O Estado sou eu. Foi ele que disse isso. É o Rei Sol.
poder absoluto que eu falava na outra aula, sabe? O absolutismo dos reis. Esse cara manda e desmanda em tudo. Ninguém tem mais força, mais poder que ele. É o rei mais poderoso do mundo. Nesse momento, claro. Se a gente comparar a Idade Média também, porque os reis não mandavam em quase nada, só um território pequeno, tá? Então, absolutismo. Olha, depois vai vir aquelas perucas brancas, né? Por quê? Porque os caras eram carecas, né? Ninguém gosta de ser careca. Olha eu aqui, estou usando peruca e ninguém sabe. Então, a mesma coisa. Os caras eram careca e botavam peruca. Depois veio a moda da peruca branca. Isso aqui surge quando? Na Idade Moderna, tá? Olha isso aqui que sensacional. Aquele mesmo rei mandou fazer isso aqui. É Versalhes. Isso aqui é o Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Espetacular. Olha que fantástico isso aqui. Tem alguma coisa comparado a isso no mundo hoje? Olha, tem muita imitação, muita tentativa de ser feito algo parecido. Só que a originalidade está aqui. É Versalhes, do ladinho de Paris, Luís XIV mandou fazer. E olha só o tamanho de Versalhes. Essa pompa toda é característica da Idade Moderna, tá? Olha o tamanho de Versalhes. Aliás, a foto não pega toda, a imagem, está aqui a fonte na internet, tá? Não esqueçam das fontes. Essa fonte aqui da internet, o fotógrafo, não sei se ele estava de helicóptero, de avião, sei lá o quê, sobrevoando, pulando de paraquedas, mas ele tentou pegar a totalidade do palácio e não conseguiu. Olha só, que sensacional, que fantástico. Olha os jardins. E aqui, lá na ponta, ainda tem um espelho d'água, né? Como esses dois aqui, três aqui, lá na ponta, e tem muita gente que tira foto de lá, e aparece só essa frente aqui, e as pessoas acham que o palácio é só isso aqui, né? Em algumas fotos. Não, é gigantesco. Olha aqui a Capela Real, dentro do palácio, com milhares de quartos, de alas, de salas, e isso aqui é fantástico, né? Não esqueçam, quando forem lá, cartão postal, professor Ricardo, tá? Manda aqui para o aula D. Tá? É fantástico. Se alguém puder ir para a França, não deixe de passear lá. Claro que em um dia não vão conseguir conhecer isso aqui, né? A corte francesa morava aqui. O rei colocou todos ali à volta dele, porque ele tinha poder, né? O absolutismo. Essa pompa, né? E pompa e circunstância, como se fala, né? Ele criou, né? Todos esses rituais de costumes, né? Esse cara é foda. Olha só, ele tinha a guarda real. Não foi ele que criou, né? Mas existia, foi o pai, o avô dele, se eu não estou enganado, que criou os mosqueteiros, a guarda real dos mosqueteiros. Então também tem uma literatura importante sobre isso, né? D'Artagnan, os Três Mosqueteiros, em não sei quantos filmes, deve ter uns 10 filmes sobre o assunto. E esses caras aqui eram os melhores espadachins, eram a nata dos melhores espadachins da França. E é a guarda real. Esses caras vão servir o rei, vão proteger o rei, né? Então, é uma outra marca da Idade Moderna que todo mundo lembra também, né? Olha só, não podia deixar de falar dos índios, da população indígena, né? Eu, como um descendente de índios, não podia deixar de destacar. E deixei para destacar o quê? Deixei para destacar uma grande obra desses caras. Isso aqui é uma pirâmide na cidade de Teotihuacan, no México, né? Olha só a grandiosidade, olha as pessoas lá em cima, bem pequenininhas. Dá aquela pausa aí e dá um zoom ali. Aqueles pontinhos lá em cima é Teotihuacan. São pessoas no topo da pirâmide. Eu acho que essa aqui é a pirâmide do Sol, em Teotihuacan, no México. Os astecas que construíram isso aqui tinham uma civilização fantástica, uma organização fantástica. Só que os espanhóis vieram, destruíram, conquistaram, né? A gente é acostumado a pensar nos índios do Brasil, que tinha uma outra cultura, um outro momento, né? Os indígenas da América, eles tinham populações com um avanço técnico diferente de outras. Os índios do Brasil não fizeram isso aqui, mas não é por isso que não deveriam ter sua cultura respeitada. Por exemplo, os europeus. Os europeus que chegaram aqui nesse momento eram os espanhóis. Tá, então quem é que não chegou nesse momento? Os alemães não chegaram, né? No mesmo período que os espanhóis. Então, os alemães eram ignorantes. A cultura deles não prestava, eram burros, sei lá o quê. Não, né? Cada povo tem o seu momento, o seu avanço técnico. É como dizer que o Brasil não presta hoje, porque nos Estados Unidos é o grande país do mundo. É a grande economia do mundo, mas a questão é militar, né? Vamos pensar na mesma coisa com a Espanha, né? Espanha, militarmente, era o país mais forte e avançou e destruiu isso aqui.
não quer dizer que outros povos não mereçam. A cultura brasileira é riquíssima, lindíssima, muito mais diversa que a dos Estados Unidos. Mas tem gente que acha que os Estados Unidos, bababá, deixa pra lá, senão eu vou longe com essa discussão. Olha só. Isso aqui, essa foto é fantástica. Aqui é dos Incas. Isso aqui fica na cidade de Cusco, a antiga capital do Império Inca. Olha essa construção. Isso aqui não entra uma agulha, não entra um papel, um fio, não entra um fio de cabelo, não entra nada. Agora me digam que construção que tinham os espanhóis que destruíram essa cultura, que fizesse algo assim. A tecnologia que possuíam os espanhóis capaz de fazer uma construção dessas aqui. Lembrando que essa construção aqui é anti-terremotos. Os caras faziam isso tudo encaixado para quando tremesse, quando houvesse terremoto no Peru, isso aqui hoje fica no Peru, a cidade de Cusco, isso aqui não se mexeria, não sairia do lugar, não derrubaria essa construção. Olha só que os espanhóis tinham armas de fogo e destruíram o Império Inca. Né? Então a gente quando vai tentar às vezes avaliar a cultura dos outros e dizer que uma é melhor do que a outra, poxa vida, muito cuidado, tá? Eu acho que a gente com muita dificuldade é capaz de fazer isso aqui hoje, tá? Então, a cidade aqui da América do Sul, cultura Inca, os indígenas são uma marca do século XIX, da Idade Moderna, desculpa. Só uma marca da Idade Moderna, porque é nesse momento que essa cultura ganha enfoque, porque é o momento do encontro deles com os europeus. Né? É o momento que os europeus fazem essa expansão marítima para a África, para a América, para a Ásia. Então o mundo passa a se conhecer de um jeito bem ruim, que é a partir das conquistas e guerras dos europeus. Mas é importante. Olha só, daí tem essa outra imagem da cidade perdida de Machu Picchu. Olha só que fantástica. Me disseram que isso aqui é montagem, não é, tá? Um dia isso aqui foi eu, tá? E se tiverem a oportunidade, vão. A cidade é fantástica, as construções são todas daquele tipo ali. Vale muito a pena. Essa cidade ficou perdida, foi reencontrada, Machu Picchu, em 1911. Tem uma história fantástica. Enfim, isso tudo foi destruído pelos espanhóis, a partir das conquistas da Idade Moderna, das navegações, enfim, e a cultura indígena é riquíssima e eu não podia deixar de destacar isso também, assim como é o momento que começa o tráfico de escravos na África. Enfim, também vem uma cultura riquíssima para o Brasil, mas com um custo pesadíssimo, elevadíssimo. Tá? E isso daí vocês devem estar olhando lá no Brasil, tá? Gurizada, eu vou falar para vocês sobre algumas coisas rapidinho que a gente vai estudar aqui, ó. Renascimento, as artes, não trouxe imagem de artes, vou trazer depois. Reforma protestante, reforma católica, né? A Igreja Católica vai ter um racha, vai ter muita disputa, é importantíssimo isso. As grandes navegações, que eu mostrei, mercantilismo, né? Nas cidades a questão monetária vai ter um peso muito grande, esses reis vão acumular capital, esses reinos vão ficar muito ricos, esses reis vão ficar muito ricos, tá? Os povos pré-colombianos, que eu mostrei agora, conquista da América, né? Absolutismo, mostrei imagem para vocês. As revoluções inglesas são importantíssimas aí para essas provas, caem sempre alguma questão aí, é uma parte muito difícil, porque são muitos detalhes em pouco tempo, né, das revoluções inglesas. O iluminismo, né, uma nova filosofia, uma nova visão do mundo, que vai chegar lá na Revolução Francesa depois, né, vai desencadear também a independência dos Estados Unidos. E a Revolução Industrial, ela começa aqui. Ela vai avançar de verdade, ela está numa, talvez, quarta revolução industrial ou uma revolução tecnológica hoje em dia, mas ela começa aqui na Idade Moderna, né? As máquinas vêm para substituir a mão de obra das pessoas, né? A manufatura, né? Então, gurizada, valeu, até a próxima, curte, compartilha, tá? Falou!